da Rádio São Francisco. Hoje é dia de Santa Francisca Romana, uma mulher admirável que viveu com intensidade a sua vida cristã e foi também agraciada por uma bênção especial, um contato íntimo e contínuo com seu anjo da guarda. Sempre quando lembramos de Francisca Romana, logo nos lembramos daquele companheiro fantástico que Deus nos deu para nos acompanhar como a Tobias em todas as dificuldades da estrada da vida. No dia 10 eu estarei, se Deus quiser, às 7h30, celebrando a Santa Missa na Igreja de Santana. No dia 12, teremos aqui na cidade a presença da doutora Zilda Arnes, que é a coordenadora nacional da Pastoral da Criança. Às 16 horas, na paróquia de São Sebastião, eu creio que a reunião vai durar a tarde toda. Lá estarão todos os responsáveis pela Pastoral da Criança nossa diocese, que tanto bem vem fazendo. Dia 12 é a festa do Beato Luiz Orione, esse missionário extraordinário, principalmente dedicado aos pobres, e que fundou a congregação dos Orionitas. Aqui pertence, por exemplo, o bispo de Tocantinópolis, Dom Luiz Hilário de Pinho. Dia 15 é a comemoração de Santa Luísa de Marilac, a grande auxiliar de São Vicente de Paulo e a fundadora das Vicentinas. Também, como todos os santos, um desses argumentos maravilhosos da fecundidade, da santidade da Igreja. Bem, no dia 16, nós teremos a crisma em Santa Rosa, à noite. Meus caríssimos irmãos e nosso Senhor Jesus Cristo, o tema da campanha da fraternidade, como todos sabem, é fé e política. A fé e a política colocadas, evidentemente, na ótica cristã da justiça e da paz. Justiça que, afinal, consiste na salvaguarda, na defesa dos direitos de cada um e na criação de condições em que os deveres possam ser cumpridos. Porque, infelizmente, o que às vezes acontece na nossa sociedade é que se impõem deveres, mas se tiram as condições para que a pessoa realmente pratique os seus deveres. A sociedade está em paz quando há um equilíbrio entre direitos e deveres. Quando a cada dever corresponde um direito, e assim o homem não é escravo, e a cada direito corresponde um dever, e portanto o homem não é um anarquista. Sempre há esta dificuldade em não fugir a um dos dois extremos. Ou se afirma o direito, só o direito, a liberdade, sem responsabilidade, e nós caímos na anarquia. É isso que se vê hoje em grande parte. Os homens só querem ter direitos, jamais deveres. Ou então vivemos numa sociedade em que só se impõem deveres sem respeito nenhum aos direitos. E aí, evidentemente, o homem é apenas um escravo. Quando
Quando há um equilíbrio entre os dois, então há realmente paz, há dignidade, há respeito. Não é fácil isso, é claro, porque aqueles que têm sempre querem ter mais. Aqueles que têm mais poder sempre ambicionam aumentar o seu poder. Quando a gente acompanha, por exemplo, toda essa drama e essa tragédia nosso Senado, da nossa Câmara, e não só federal, mas das câmaras estaduais e as câmaras municipais, vê-se sempre o homem aí vítima da tentação do poder e que acaba, por isso mesmo, não respeitando a dignidade dos outros e fazendo simplesmente dos outros uma escada de ascensão. Na sociedade, é importante que nós tenhamos estruturas de justiça. O que quer dizer uma estrutura de justiça? Quer dizer que a sociedade seja organizada de tal maneira que os homens possam ser justos sem dificuldade. E eles tenham até uma certa resistência a ser desonestos. Muitas vezes a nossa sociedade é o contrário. Ela torna o vício cada vez mais sedutor e, portanto, mais fácil, e a virtude cada vez mais difícil. Por quê? Porque a honestidade também é um clima. Ela é fruto de uma sociedade que se organizou de tal maneira onde os direitos são respeitados, os deveres são exigidos. Falta isto muito na nossa sociedade. E por isso, quanto mais, eu cito o Salmo, quanto mais se aplaude a desonestidade, tanto mais se deixa à solta os desonestos, os criminosos. Não há dúvida nenhuma que uma sociedade que é boa, ela acaba criando estruturas de bondade, estruturas de justiça. Uma lei justa, por exemplo, uma organização, suponhamos uma polícia justa, uma administração justa, correta, honesta. Agora, é bom não esquecer que uma sociedade pode ter, teoricamente, as melhores estruturas, a organização mais eficiente, por exemplo. E, no entanto, se os homens forem desonestos, o que vai acontecer? Eles transformam esses instrumentos de paz simplesmente em armas de guerra. Eles transformam uma lei que, afinal, seria justa, numa ferramenta de iniquidade. Uma coisa mais terrível que ver, de repente, a justiça sendo instrumento da iniquidade, a serviço da corrupção. Ou então, quando a gente vê, por exemplo, a política transformar-se, na verdade, no meio de destruir a sociedade, e não de construir como deveria ser. Para isso existe a política, para encaminhar a sociedade ao bem comum, isto é, ao bem de todos, não ao bem de algum grupo, de uma faixa pequenininha da sociedade. Na verdade, nós estamos hoje diante de uma situação em que é necessário pregar, acima de tudo, a conversão das consciências, a conversão dos corações, para que se possa ter, vamos chamar assim, a conversão das estruturas. No fundo, tudo aquilo que há aí, a lei, as organizações,
elas são o resultado do trabalho dos homens. E esse trabalho dos homens está marcado pela sua pureza, integridade ou pela sua corrupção e podridão dos corações. A Quaresma, ao mesmo tempo que vem lembrar a todos nós a responsabilidade política, que não é só dos governos que devem administrar o bem comum, mas é também dos cidadãos que devem exigir dos seus representantes que se mantenham naquela linha para a qual eles foram eleitos, mas também é uma exigência de todos nós. Não há dúvida nenhuma que ou pela oração, aqui São Paulo alude tanto, oração pelas autoridades, ou pelo sacrifício também, afinal, ou também pela nossa presença na vida política e social, nós somos todos responsáveis. Quanta gente votou aí por interesses subalternos baixos num determinado candidato e depois é capaz de reclamar que ele haja também, atue desonestamente. Ora, como é que eu posso exigir honestidade de alguém com quem eu fui desonesto ao elegê-lo? A Quaresma vem lembrar a necessidade absoluta da conversão dos corações, da purificação das consciências. O Papa, nesta mensagem aos bispos do Regional Centro-Oeste, tem insistido exatamente nisso, que a evangelização não consiste apenas no anúncio da palavra, mas a evangelização consiste também, e olhe de uma maneira muito especial, na formação da consciência. Uma consciência que, diz o Papa, deve ser coerente. Há muitos católicos que se dizem católicos, apostólicos, romanos, e que, no entanto, não dão a mínima atenção às palavras do Papa, ou às normas do magistério, que não vivem na linha do Evangelho, mas simplesmente tentam fazer esta conciliação, como diz São Paulo, entre Deus e o mundo, entre Deus e o demônio, entre os seus interesses e os interesses de Cristo, ou da sua igreja. Esses homens, na verdade, estão falseando a sua vocação batismal, estão corrompendo a sua consciência. O Papa diz que é preciso ser coerente. Se eu sou católico, tem que ser católico, até as últimas consequências, mesmo que isso me custe a vida, mesmo que isso me custe uma posição, uma vantagem. O Papa, ao mesmo tempo, diz que nós não devemos ser coerentes, mas nós devemos ser realmente fortes, perseverantes. Porque o que acontece no mundo de hoje é que nós nos acovardamos com facilidade diante da pressão dos meios de comunicação, diante da pressão das opiniões dos nossos vizinhos, que nós não somos capazes de enfrentar, por exemplo, a pressão da nossa família. Ora, o que é importante é que eu não devo de modo nenhum negar o meu relacionamento com os homens, mas na verdade o meu compromisso é com Deus. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, todos os aplausos da terra, a atenção e a glória de todos os meios de comunicação, se na verdade eu perco a minha alma?
sou fiel com Deus, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? Ora, falta esta coerência e esta coragem dos católicos. Nós esquecemos com muita facilidade o que o Papa Leão XIII disse uma vez: a audácia dos maus se alimenta da covardia dos bons. Realmente, os maus avançam na medida em que os chamados bons recuam. Os maus não seriam tão maus se nós, os que nos chamamos bons, não fôssemos tão pouco bons. Quando o Papa nos fala da necessidade de formar uma consciência coerente e forte, ele está lembrando a todos nós que há um dom do Espírito Santo que se chama o dom da fortaleza, e que há uma fraqueza que nós chamamos muitas vezes de caridade, mas no fundo acaba sendo muitas vezes interesse e medo de desagradar as pessoas, que afinal não é virtude nenhuma, pelo contrário, é a negação da virtude. Meus irmãos, vamos rezar pela nossa conversão, vamos rezar pela conversão dos nossos políticos. Antigamente, no final da bênção do Santíssimo, se rezava aquela oração em que se pedia a Deus por todas as autoridades. Vamos, seguindo o exemplo de São Paulo, rezar pelas nossas autoridades, pelos nossos políticos, para que sejam fiéis àquele mandato sagrado que o povo entregou nas suas mãos, visando o quê? O cuidado do bem comum. Mas também rezemos por nós, para que atuemos politicamente na linha da coragem, da honestidade, da coerência, ajudando pela nossa pressão o governo a não sair do caminho para a nossa desgraça. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.